Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de tratamento de resíduos industriais e hoje nossa aula vai ser sobre decantação e sedimentação. Mais uma vez, lembre-se da nossa pirâmide. Estão aí com o elemento combustível de vocês, força, disposição, mente aberta para aprender e vão anotando todos os detalhes. Então, hoje, nós vamos falar sobre mais um tipo de tratamento enquadrado no tratamento primário. Lembrando que esse tipo de processo ele também pode se enquadrar no tratamento secundário, quando é feito a sedimentação secundária. Então, o que é a decantação, sedimentação? É o ato de separar, pela força da gravidade, os sólidos sedimentáveis contidos em um líquido. Os sólidos eles vão sedimentar no fundo do decantador, onde são removidos como lodo. E o efluente clarificado vai decantar pelo vertedouro. Então, quando eu digo isso, vocês observam o seguinte, que os sólidos, eles sedimentam e o líquido é que vai decantar. Então, por isso, o termo decantar a gente usa para os líquidos. Muitas vezes a gente encontra em alguns lugares falando sólidos decantáveis, sólidos decantaram. Essa forma, essa expressão está sendo utilizada de forma errônea. Porque a palavra decantar, ela significa desaguar. Se quem decanta é o líquido, então não deverá ser referida aos sólidos. Sólidos sedimentam e líquidos decantam. Então, nesse processo de decantação-sedimentação, por que a gente fala decantação-sedimentação? Porque vai ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ser retirado o líquido que está sendo decantado e o sólido que está sendo sedimentado pelo fundo do tanque. Então, ele vai acontecer com velocidade de fluxo de água baixo e, dessa forma, as partículas elas vão ter tempo suficiente pela ação da gravidade atingirem o fundo do equipamento. Onde que nós podemos aplicar esse tipo de processo? A gente pode aplicar lá no tratamento preliminar, que é no caso da remoção da areia, que as partículas são separadas pela sedimentação. No tratamento primário, no caso da decantação primária. Tratamento secundário, que daí vai ser a decantação secundária. Também no tratamento terciário, quando a gente faz a sedimentação por meio da precipitação química. E também no tratamento do lodo, que seria o adensamento. Então, quais são os objetivos dessa operação? Produzir um efluente clarificado e um lodo adensado. Aqui a gente tem essa figura onde vocês conseguem observar as etapas desse processo de sedimentação das partículas. Quando a gente vai dimensionar um decantador industrial, nós utilizamos como base os dados obtidos em batelado no laboratório por meio de teste de proveta. E no teste da proveta, nós vamos observar essas zonas aqui se formando. No início, a gente tem esses sólidos todos dispersos aqui na proveta, que a gente chama aqui de sedimentação livre. Após isso, a gente começa a observar as zonas formadas da sedimentação, onde nós vamos ter aqui em cima o líquido clarificado, e as partículas aqui elas estão se sedimentando e já formando o lodo aqui na parte de baixo. E quando o processo chega ao fim, a gente observa só duas fases, a do lodo formado e a do líquido clarificado. Quando a gente transpõe esses dados para um gráfico, ou seja, dessa altura da interface, essa altura aqui que a gente mede, né? Quando as partículas estão entre o líquido clarificado e as partículas, isso é a interface. A gente plota isso em função do tempo, nós vamos observar uma curva nesse sentido aqui. Quando essa curva ela atinge esse equilíbrio, a gente vai ter o lodo concentrado atingido. Então, aqui nós conseguimos observar essas fases que tem aqui durante o teste da proveta nessa curva. Essa primeira fase aqui, onde a gente observa uma linearidade na curva, ela é referente a essa sedimentação livre. Aí, quando essa curva ela passa a não ter mais essa linearidade, a gente está observando, então, essa segunda fase aqui de sedimentação da fase de transição. E aqui, quando a gente atinge o equilíbrio, nós estamos observando esse terceiro tempo aqui, que seria a fase do adensamento do lodo. Então, aqui a gente consegue observar mais uma vez isso que eu já expliquei para vocês.
todas essas fases aqui numa proveta, onde o líquido clarificado a gente chama de zona clarificada, onde as partículas estão todas dispersas, a gente chama de zona de concentração uniforme. Em seguida dessa zona de concentração uniforme, nós temos a zona de concentração não uniforme, depois a zona de transição e os sólidos sedimentados. Então, nós vamos ter, com o passar do tempo, nós vamos observar essas fases na proveta. E o que acontece aqui? Que num processo industrial, uma sedimentação constante, dentro do sedimentador, ele vai apresentar sempre todas essas fases, como está sendo mostrado aqui na proveta número 3. Porque sempre vai estar entrando e saindo efluente. Entrando o afluente, no caso do sedimentador, e saindo pela parte de baixo o lodo e também o decantado em cima. Então, a sedimentação industrial ela pode ocorrer em equipamentos denominados tanques de decantação ou decantadores, que podem atuar como espessadores ou clarificadores. Quando o produto é a lama, a gente fala que é o espessador. E quando o produto é o líquido límpido, nós falamos que é o clarificador. Então, uma partícula em um decantador convencional será sempre acionada por duas forças, que vai ser a força horizontal, que resulta ali do movimento do efluente dentro daquele decantador, e a força vertical, que vai ser a força da gravidade atuando sobre essa partícula. Os processos que geram os lodos orgânicos, a gente deve evitar a permanência exagerada desse lodo formado no fundo do decantador. Isso porque se eles ficar muito tempo ali, vai começar a haver a formação de gases que vai acabar causando a flutuação dos aglomerados do lodo, que a gente não deseja. E os possíveis gases que podem ser formados são, por exemplo, o metano, o gás carbônico, o gás nitrogênio, o gás sulfídrico. Então, a gente não deseja isso nessa etapa. Mas pode ser as formas construtivas desse equipamento. Eles podem ser circulares ou retangulares. A gente consegue observar bem isso nas estações de tratamento de água. Sempre tem equipamentos de decantação lá, os decantadores, e em sua maioria das vezes apresentam até essa forma retangular. Então, eles vão ter limpeza no fundo, que é gerada por uma pressão hidrostática, ou remoção do lodo mecanizada por raspagem ou sucção. Na presença de espumas, que são esses materiais flutuantes, é necessário colocar um removedor de espuma, que seria um raspador ali na parte superior para mandar essas espumas para o lado. O decantador, ele vai ser esse tanque retangular ou circular, e o fundo ele vai ser inclinado para um determinado ponto de descarga. Então, esse tanque vai possuir dispositivos de entrada e saída, de modo a evitar distúrbios e melhor distribuir o líquido nesse tanque. Para o decantador de seção retangular e escoamento longitudinal, a gente tem algumas dimensões, algumas faixas de dimensões mais aplicáveis. Que a largura dele vai estar em torno de 3 a 27 metros, então a gente pode ver que ele pode atingir realmente dimensões muito grandes. Um comprimento aí de 3 a 100 metros, profundidade de 3 a 3,5 metros, relação comprimento e profundidade menor do que 25, relação comprimento-largura de 3 a 10, a inclinação do fundo ele vai ser 1 para 12 para limpeza mecanizada, e o tempo de detenção hidráulica, que é esse tempo do escoamento, para dar tempo da partícula sedimentar dentro desse tanque, vai ser de 1,5 a 3 horas. E o decantador de seção circular, aqui a gente consegue observar como que esse decantador, né? Aqui as partículas elas vão estar sedimentando para o fundo, e aqui a parte mais superior do líquido vai estar sendo desaguada aqui por essa lateral, onde a gente diz que esse é o líquido clarificado. Então, ele vai ter um diâmetro de 3 a 6 metros, uma profundidade de 2,5 a 4 metros, uma inclinação do fundo também de 1 para 12, e o tempo de detenção também de 1,5 a 3 horas. Então, aqui a gente tem alguns possíveis defeitos que podem dar no tanque de sedimentação e algumas consequências. Então, assim, vocês sabendo desses fatos que podem acontecer, por exemplo, se vocês observarem a consequência durante ali uma operação de uma planta de tratamento de efluentes,
começou a ter um desenvolvimento de uma atividade microbiana, está gerando gases. O que vocês podem pressupor que está acontecendo? Que está havendo um desnivelamento ou uma baixa inclinação da zona do lodo ou zonas mortas. Por quê? Tem lodo ficando depositado ali no fundo desse decantador, então está havendo essa formação de gases. Ou então pode ser o contrário, vocês foram chamados para ajudar a projetar um decantador, então vocês já sabem, eu tenho que dimensionar esse decantador de forma que não fique lodo acumulado para não haver esse tipo de problema. E por aí vai, a gente tem outros defeitos e consequências listados aqui para vocês. Então, a remoção da matéria orgânica em suspensão nesse equipamento, ela vai ser obtida reduzindo a velocidade do afluente a ponto de causar a deposição das matérias, das partículas em suspensão dentro de um determinado tempo. É por isso que a velocidade que vai estar sendo aplicada ali, né, a velocidade hidráulica que vai estar sendo aplicada nesse equipamento, ela tem que ser controlada para não ser muito rápida e não dar tempo de permanência dessa partícula ali para que ela possa ficar dentro do decantador. Então, existem diferentes tipos de sedimentação. A discreta, que foi lá que a gente viu na caixa de areia, onde as partículas elas não se aglomeram, não interagem entre si. A floculenta, que é aí sim onde as partículas vão se aglomerar, né? A gente vai ter aí a adição de um agente coagulante para que isso ocorra também. A zonal, que as partículas elas vão tender a permanecer em posições fixas em relação com as partículas vizinhas. E a compressão, que no caso vai ser, por exemplo, os adensadores por gravidade, onde a concentração de partículas é tão elevada que ocorre a formação de uma estrutura e sedimentação ocorre apenas pela compressão dessa estrutura, devido ao peso das partículas. Falando agora um pouco da sedimentação, então, da discreta, né? A gente consegue observar aqui como que vai ocorrer essa sedimentação. A gente vai ter a força de atrito atuante para cima dessa partícula e a força da gravidade que vai estar atuando para baixo. Então, com o passar do tempo, essa partícula vai se deslocando dentro do equipamento em direção ao seu fundo. Nesse caso, as partículas elas não vão se aglomerar quando a gente está falando de sedimentação discreta e vão ser mantidas suas propriedades físicas e a velocidade de sedimentação vai ser constante, uma vez que elas não se aglomeram. Então, seu peso vai ser constante também. E um exemplo desse tipo de sedimentação é a própria caixa de areia. A velocidade de sedimentação pode ser descrita pela lei de Newton-Stokes, lembrando que para esse caso o regime de Stokes ele tem que ser mantido, onde o Reynolds da partícula ele vai variar entre 0 e 1. E nesse caso também está se considerando uma partícula esférica, não está levando em consideração a esfericidade da partícula. Então, a velocidade de sedimentação, com essas restrições, ela pode ser obtida por essa equação aqui, onde a gente leva em consideração o diâmetro da partícula, a densidade do sólido e do fluido e a viscosidade do fluido, bem como a gravidade, que é a força atuante nesse processo. Aqui a gente consegue observar as zonas de sedimentação num tanque horizontal. Então, aqui a gente vai ter a zona de entrada, onde as partículas elas vão estar uniformemente distribuídas. Aqui é a zona onde efetivamente vai estar sendo formado o lodo, ou seja, onde vai estar sedimentando essas partículas. E a zona de saída, onde esse agora efluente, né, ele não vai mais ter ou vai ter baixíssima quantidade de sólidos em suspensão. Demonstrando aqui como que ocorre essa sedimentação discreta, a gente consegue ver que essas partículas elas vão sedimentar no tanque de forma linear. Então, a gente vai ter duas velocidades atuando aqui ao longo dessa sedimentação. Uma velocidade vai estar relacionada com a altura do tanque, que seria a velocidade de sedimentação, e a outra velocidade vai estar relacionada com o comprimento do tanque, que é a velocidade hidráulica de deslocamento dessa partícula dentro desse tanque. Então, relacionando essas velocidades, né, a gente vai ter o quê? Que o tempo de sedimentação, ele vai ser relacionado com quem?
com a altura que essa partícula tem que vencer para chegar até o fundo do equipamento e com a velocidade de sedimentação. E ao mesmo tempo, a gente sabe que o tempo que é de permanência que essa partícula vai ter dentro desse tanque, ele vai ser relacionado com o volume do tanque e a vazão que está sendo aplicada nesse tanque. Então, se a gente igualar esse tempo de sedimentação com esse tempo de permanência, né? Ou seja, o tempo de sedimentação ele tem que ser igual, pelo menos, né? No mínimo, igual ao tempo de permanência, para que essa partícula fique aqui no fundo. É claro que o tempo de permanência pode ser maior do que o tempo de sedimentação, dessa forma a gente também vai garantir que a partícula fique no fundo. Mas trabalhando numa condição limite, vamos dizer assim, o tempo de sedimentação é igual ao tempo de permanência. Dessa forma a gente chega que a velocidade de sedimentação ela pode ser dada pela vazão dividido pela área. Então, da sedimentação floculenta, como eu já tinha falado anteriormente, vão se formar flocos, né, que são ocasionados também pela adição do agente coagulante. Dessa forma, as partículas não vão ter essa velocidade constante ao longo do processo de sedimentação, justamente porque uma partícula vai se aglomerar com a outra, então essa velocidade ela vai ser aumentada durante todo esse tempo. A gente não vai mais observar aquele comportamento linear da descida, da sedimentação dessa partícula, e sim essa trajetória hiperbólica. Aqui nós temos dois tipos de sedimentadores, ou decantadores, sedimentadores, né? Que são os convencionais. Esse decantador aqui horizontal. Então, aqui a gente observa a entrada desse afluente nesse tanque aqui. Aqui está dizendo floculada, porque já passou pelo processo de coagulação. Então, aqui ele entra, tá vendo que aqui a gente tem essa parede, né, que é para evitar que ele passe direto, que haja esse curto-circuito. Da mesma forma, a gente observa isso aqui desse outro lado. Então, esse afluente ele vai ser direcionado a percorrer esse caminho. Dentro desse espaço aqui, onde vai ter ocorrer essa sedimentação das partículas, o lodo vai ser retirado aqui por meio de uma sucção, de uma bomba, e a parte de cima aqui vai haver, então, essa retirada do líquido clarificado. Podemos ter também um decantador vertical, né, que é o que a gente chama aqui, com lamelas. O que seriam essas lamelas? São essas placas aqui, né, também conhecidas como módulos tubulares, que vão ajudar a auxiliar essas partículas na queda para o fundo do equipamento. Isso porque quando a partícula ela entrar em contato aqui com essa parede, com essa lamela, com essa barreira, ela vai bater nessa lamela e vai ser depositada no fundo do equipamento. Então, isso vai fazer com que esse equipamento ele possua uma maior remoção de partículas, ocupando uma menor área. Então, pessoal, sobre sedimentação, decantação, seria isso. Para a elaboração de projetos hidráulicos sanitários de estações de tratamento de esgoto, a gente tem que seguir as normas. A norma atual seria essa 12.209 de 2011, que são normas e padrões para o dimensionamento desses equipamentos para tratamentos de esgotos sanitários. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula.